Olá, estudante! Você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso trazer aqui mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui nós temos o nosso intérprete, o Ronaldo, e juntamente com uma equipe de gravação nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Uma aula que é bem interessante e eu espero que você compreenda todos os conceitos que nós vamos mencionar aqui. Na aula de hoje, nós temos um objetivo, assim, eu posso resumir todos os objetivos em um só. Compreender alguns fenômenos que envolvem as ondas. Vale destacar que uma onda, ela é uma energia que se propaga sem levar matéria com ela. Nós temos dois tipos de ondas, uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. A onda mecânica, ela precisa de matéria para se propagar. Já a onda eletromagnética, ela não precisa, ela consegue se propagar no vácuo. Um exemplo de onda eletromagnética é a luz, ela viaja inclusive no vácuo. Agora, a onda mecânica, um exemplo, o som, ela precisa de matéria para se propagar. E é claro, então vamos falar assim agora, né? O que você precisa saber para que você compreenda alguns fenômenos. Pessoal, você já estudou reflexão e refração lá em óptica. Lembre-se, vou ser bem simples. A reflexão é quando a onda bate e volta. Por exemplo, a luz vai no espelho, ela bate e ela retorna. A ideia é bate e reflete. Já a refração, a onda vai e ela consegue mudar de meio, ela consegue entrar. Como assim, professor? Imagine comigo o seguinte, a luz vem do ar e ela encontra água na piscina, e ela consegue entrar na água. Então isso é refração, é a mudança de meio, do ar para o meio água. Isso é refração. Então, isso nós temos que compreender. E é claro, nós temos que saber alguns elementos da onda, como por exemplo, frequência de oscilação, como por exemplo, pulso de onda. Então vamos trabalhar? Vamos lá? Olha só, pessoal, o primeiro fenômeno que vamos tratar aqui é a reflexão da onda, principalmente uma reflexão numa corda. Pessoal, repare o seguinte, eu tenho aqui um suporte e na ponta da corda eu tenho uma espécie de uma argola, de tal modo que essa argola ela fica livre para se movimentar. Então, se eu se eu perturbo a corda, eu vou produzir uma onda e essa energia ela vai se propagar pela corda. Então, a energia vai ir, vai elevar a argola e ela retorna por cima, do mesmo modo que ela foi. Então, ela vai com um pulso por cima, um pulso incidente, ela vai lá, vai elevar a corda e ela volta por cima. Nós dizemos que esse tipo de reflexão, ela não inverteu a fase. Agora, diferente de se eu pego agora, do modo diferente, uma corda, de tal modo que ela está presa no suporte. Agora eu perturbo a corda, o pulso vai por cima, essa energia chega no final da corda, ela está amarrada, ela está presa. Esse pulso ele vai inverter de fase e vai retornar. Ou seja, numa reflexão pode ocorrer inversão de fase ou não, tá? Fica esse detalhe. Então, a reflexão pode ser que ela inverta a fase ou pode ser que ela não inverta a fase. Beleza? Bem simples. Vale destacar ainda que a energia ela vai e a energia volta. Isso é reflexão. Se você pegou essa parte, agora vamos falar um pouquinho da reflexão nos líquidos. Pessoal, quero que você pense assim. A reflexão, você já estudou isso lá nas aulas de óptica. A luz vem, bate e ela sai, ela bate e reflete. Bem no meio nós colocamos uma reta imaginária, uma reta normal. E lá nas aulas de óptica nós falamos das leis da reflexão. A reflexão, não existe a reflexão num sólido, num líquido, existe a reflexão. As leis da reflexão valem para todas as situações. Inclusive aqui, né? Imagina você um líquido, você tem lá uma onda se propagando num lago. Sei lá, tem um obstáculo, a onda vai bater e ela vai retornar. Tudo aquilo que você viu em óptica vale aqui. Inclusive, o próximo slide, ele demonstra isso, né?
A onda, ela vai no meio líquido, é uma onda incidente, ela bate no obstáculo e ela volta, a onda refletida. Bem no meio nós temos a nossa reta normal. Ainda, lá nas aulas de óptica, nós estabelecemos um ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. E lembra? E temos o raio refletido, que é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. E eles são sempre iguais. Então, essa é uma das leis da reflexão, né? Lembre-se, se tiver alguma dúvida, vai lá e busque lei da reflexão, ou melhor, as leis da reflexão. São duas leis. Ou ainda, converse com o seu professor, ele vai amar receber uma pergunta de você, cara. Pergunte para o seu professor, interaja com ele. Então, olha só, se você pegou isso, agora nós podemos falar um pouquinho da refração. Como eu já mencionei, a refração é a mudança de meio. Em alguns materiais, pessoal, por exemplo, eu pego lá uma corda grossa, amarro numa corda fina. São dois meios diferentes. Eu pego essas cordas e eu perturbo uma delas. A energia vai se propagar, é uma onda, e essa energia ela vai mudar de uma corda para outra. Quando a energia muda de meio, nós dizemos que ela sofreu refração. Vale destacar que em toda a refração ocorre uma alteração na velocidade. Então não esqueça disso, cara estudante. A refração, a principal característica da refração é a alteração na velocidade. E assim, ainda, se você pegou isso, né, vamos falar um pouquinho da refração nos líquidos. A refração dos líquidos, pessoal, numa superfície líquida, ela depende da profundidade. E é claro, eu quero que você pense de um modo bem simples. A luz viaja no ar a 300 mil quilômetros por segundo. Aproximadamente, né, porque essa velocidade de 300 mil é a velocidade no vácuo. Mas nós, para simplificar, nós falamos que a luz tem basicamente a mesma velocidade no ar, a mesma velocidade que no vácuo. Então, a luz vem no ar a 300 mil quilômetros por segundo e quando ela encontra água, ela reduz para aproximadamente 200 mil. Essa alteração na velocidade é a principal característica da refração, tá? Então, mudou a velocidade, pessoal, alterou a velocidade, com certeza a luz sofreu a refração. Pessoal, vale destacar o seguinte, um detalhe bem simples ainda. Você sabia que em qualquer fenômeno físico a frequência não se altera? Olha só, não esqueça disso. A frequência é algo estabelecido pela fonte. Por exemplo, as minhas cordas vocais formam a fonte. Eu estou emitindo som, eu estou emitindo onda. E a frequência da minha voz, o som produzido, né, pelas minhas cordas vocais, a frequência é determinada pelas cordas vocais. E depois que o som sai, não tem mais como alterar essa frequência. Para alterar a frequência de oscilação, tem que mexer na fonte. Então vamos fazer uma atividade? Ele fala o seguinte, no segundo trimestre estudamos os conceitos que justificam os reflexos produzidos pelos espelhos e as ilusões de óptica produzidas nas lentes. Você lembra quais são esses conceitos? Pessoal, basicamente, para simplificar, como é que forma a imagem no espelho? Para simplificar, como é que você forma a imagem numa lente? Ei, você terá um tempinho. Tente lembrar das aulas de óptica e escreva como é que forma a imagem no espelho e qual é o fenômeno que forma a imagem numa lente, né? Você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a correção dessa atividade.
Então, querido estudante, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, uma atividade bem simples, é só para você relembrar. Nós temos um espelho de retrovisor, vale destacar que ele é um espelho esférico convexo, e nós temos uma lente. Pessoal, bem simples, o espelho forma uma imagem por reflexão. A luz bate e volta. Vale destacar, pessoal, que no espelho, nesse tipo de espelho, você sempre vê a imagem lá dentro, né? Ele bate e volta e no espelho esférico convexo você projeta, você prolonga os raios de luz e vê a imagem lá dentro. Vale destacar que na lente o raio de luz atravessa. Eu vou usar meu óculos, né? Olha só que eu tenho lentes e o raio de luz, ele vem e ele consegue atravessar a lente. Então, a formação na imagem da lente, pessoal, na formação da imagem formada por uma lente, é o princípio da refração. E já no espelho é a reflexão. Bem simples, né? Uma atividade bem simples, só para você relacionar. E é claro, se você pegou essa parte, pessoal, vamos falar um pouquinho das ondas provocadas no mar. Você sabia que no mar o principal agente formador da onda é o vento? O vento ele fica mexendo, perturbando a superfície do mar e aí, pessoal, você gera um acúmulo de energia provocando a onda. Vale destacar, mais uma vez, que a onda do mar, a onda física, não arrasta a matéria, tá? Você deve ficar confuso, né? Por que no mar, então, os objetos vêm? Cuidado, não é onda física, não é energia que leva a matéria. Senão você rompe o conceito de onda física. A onda física, ela não leva a matéria. No caso do mar, como o meio é líquido, essa energia ela vai usar a matéria para se propagar, é uma onda mecânica. Então, quando ela vai passando, ela eleva o meio, que é a água, é um meio líquido. E como ela é líquida, ela sobe, a gravidade puxa, ela vai quebrar. Então, acaba tendo esse efeito no caso da onda do mar, tá? E vale destacar o seguinte, pessoal. Você sabia que a velocidade da onda depende bastante da profundidade? Você sabia que depende da profundidade? Melhor? Olha só que, por exemplo, eu tenho uma profundidade aqui de 6.000 metros. A velocidade de propagação da onda, 800 km por hora. É bem alto. Agora, vamos reduzir a profundidade. Olha só, se você reduz a profundidade, reduz a velocidade. Ou ainda, você reduzindo ainda mais a profundidade, a velocidade vai baixando. Então, a velocidade de propagação da onda do mar depende diretamente da profundidade. Quanto mais raso, menor é a velocidade. Lembrando que você altera, né, a velocidade de acordo com a profundidade do mar. Vale destacar, caro estudante, que para você não fazer nenhuma confusão, no mesmo meio, as ondas mantêm a mesma velocidade. No caso do mar, você tem outras variáveis envolvidas. Por que eu estou falando isso? Porque Enem, vestibulares, eles gostam de cobrar esse conceito. Você conversa com seu pai na sala. Seu pai imita uma voz. Sua mãe imita a voz da sua mãe. E você conversa com eles. Você sabia que todas as vozes têm a mesma velocidade? Porque é o mesmo meio de propagação. O ar ali ele é homogêneo. Agora aqui no mar, pessoal, você tem outros fatores, beleza? Não esqueça disso. Pessoal, veja, no raso você altera a profundidade, você altera a velocidade. É como se você estivesse alterando o meio, né? Tem outros fatores envolvidos aqui, tá? Pessoal, ainda, falando um pouquinho do tsunami, eu vou lançar aqui um desafio para você. Hoje as redes sociais elas estão aí e você tem diversos sites. Eu vou recomendar para você, tem um simulador de tsunami de um grupo chamado PHT, se escreve PHT, você lê PHT, tá? Então pesquise mais sobre tsunami. Vou lançar esse desafio para você e converse com seu professor. Assim, falando do tsunami, pessoal, o que acontece? O tsunami, você tem lá as placas tectônicas e essas placas, elas estão em movimentos.
você pode ter um encontro de placas. Se você ocorrer um encontro de placas, você tem uma colisão. E isso perturba muito embaixo do mar. Pessoal, essa perturbação você provoca mas grandes ondas, o que nós chamamos de tsunami. É claro, né, pessoal, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Já aconteceu tsunamis assim que destruíram várias cidades, tá? Então isso é muito perigoso. Pensando nisso, vamos resolver uma atividade? Eu falo o seguinte, no tsunami de 2004, no Sudeste Asiático, que deixou mais de 200 mil mortos, alguns turistas que mergulhavam no fundo do oceano sobreviveram a tal tragédia. Utilize os conceitos de refração e justifique fisicamente como eles se salvaram. Ei, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Então, pessoal, será que você acertou essa atividade? É claro, né, pessoal, você pode ter feito de diversas maneiras, mas assim, vamos estabelecer algo assim bem simples para você. Os mergulhadores, eles estavam numa certa profundidade. Embora, quanto maior a profundidade, maior a velocidade, você tem ali pouca variação de pressão. Pouca variação de pressão. E você pode imaginar ainda que a onda transportada, né, a onda que se propaga pela água, ela utiliza a água para se propagar. Então, a pessoa que está embaixo, você já deve ter furado a onda. A energia vem por cima e você mergulha. Então, essa energia ela passa, ela acaba elevando a superfície. E é claro, desse modo, você tem uma variação de pressão bem menor. É por isso que eles se salvaram. E é claro, né? A onda que vem por cima, ela vem trazendo aquele, né, ela acaba usando a água e a água se eleva e ela acaba caindo, destruindo tudo que vem pela frente. Então é por isso que eles se salvaram, é pelo mesmo princípio que quando você fura uma onda, né, a onda passa por cima de você. Você tem pouca alteração na pressão. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. O que nós falamos? O que nós vimos nessa aula? Nós vimos os princípios básicos da reflexão, da refração. O que você não pode esquecer é que a reflexão, pessoal, assim como a refração, elas não alteram a frequência da onda. O que você precisa saber? Que na reflexão a onda bate e volta, e na refração ela bate e entra. Em nenhum caso elas alteram a frequência de propagação da onda. Pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.